A igreja pode se assentar? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do verso 53. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto aí. Leiamos. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e de todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem, que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, dizem: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Então estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Oremos. Pai, nós estamos na tua presença nessa manhã e queremos te agradecer pelo teu imenso amor, pela tua graça, pelo poder do teu Santo Espírito nas nossas vidas e pela tua palavra, Senhor. Reconhecemos que nós somos pecadores e precisamos nesta manhã ouvir a tua voz, então pedimos a Deus que o teu Santo Espírito, que nos convence dos nossos pecados, da justiça divina, do seu poder e da redenção, possa neste momento comunicar aos nossos corações a verdade do teu Evangelho. Que nós possamos aqui, nesta manhã, sermos desafiados, ó Deus, não pela argumentação, mas pela tua palavra, Senhor. A transformação. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês conseguem perceber algumas coisas quando a gente fala de cultura, ou
da vida cotidiana, né? Uma das coisas que semana passada eu falei, e daí algumas pessoas vieram a conversar comigo, é que no ano que vem nós vamos ter uma série chamada Pecados que gostamos. Pecados que não ligamos. Sei lá, a gente vai dar um nome mais interessante. Mas a ideia da série é que tem pecados que a gente não dá muita bola para eles. Nós os aceitamos. Nós os aceitamos socialmente. Socialmente. Por exemplo, um dos pecados que nós nos aceitamos socialmente, até mesmo como culturalmente, é a mentira. É a mentira. Você já viu alguém ser disciplinado na igreja porque mentiu? Eu nunca vi. Nunca vi. 20 e poucos anos de ministério, nunca vi. Mas nós sabemos que, à luz das Sagradas Escrituras, a mentira é pecado. Existem mentiras sociais. Mentiras sociais, muitas vezes, nos enganam. Por exemplo, uma das mentiras sociais que existem dentro da nossa cultura. Da nossa cultura. O Brasil é um país, é uma sociedade patriarcal. Mentira. Mentira. Hoje é Dia dos Pais. Dia dos Pais. É ou não é? Dia dos Pais. Vocês lembram a festa que foi aqui no Dia das Mães? Não, vocês não lembram disso. Vocês não lembram disso. Mas eu, que sou pai, lembro. Se não fosse pela nossa amada SAF, não receberíamos nenhum brindezinho. Eu acordei de manhã hoje. Eu acordei pela manhã. Ninguém lembrou que era Dia dos Pais na minha casa. Isso porque nós estamos numa sociedade patriarcal. Ninguém falou, bom dia, papai, é o seu dia. Mas no Dia das Mães, no Dia das Mães. No Dia das Mães, nessa comunidade, nós temos café especial do Dia das Mães. Nossa mocidade se reúne, faz lá um baita de um café especial. Tem tudo, tem salada de fruta, tem tudo. Hoje, se não fosse o nosso amado grupo escoteiro, nem torrada tinha. Estava bem fraco. Era Dia dos Pais, meu irmão. Era Dia dos Pais. Isso porque nós somos. Imagina se nós fôssemos uma sociedade matriarcal, então. Imagina como seria. Mentiras sociais. Nossa cultura brasileira valoriza muito mais as mulheres do que os homens. E é verdade. Basta você ver as estatísticas de morte violenta no Brasil. É quase que o triplo de homens que morrem por morte violenta no nosso país. É quase que o triplo. É quase que o triplo. Mas ainda assim a gente acha que isso é uma verdade absoluta. Nós assumimos algumas mentiras sociais como verdades absolutas, sem nem mesmo pesquisar. Sem nem mesmo pesquisar. Então hoje, antecipando a série dos pecados que toleramos, eu tenho uma pergunta para vocês. Você mentiu hoje, esta semana? Ou será que a verdade é algo que podemos moldar conforme nossas conveniências diárias? Você já mentiu hoje? Você já mentiu hoje? Para alguém? Hoje. Estamos aqui de manhã. Que horas são agora? Que horas são? Como? Quantas mentiras você contou? 10h50.
Hã? Peguei uma mentira hoje aqui no pulo. No pulo. Cheguei cedo, com o meu computadorzinho aqui debaixo do braço, dando bom dia para as pessoas. O Felipe chegou do meu lado e falou assim, ó, pastor. Eu falei, fala, Felipe. Ele falou baixinho, para ninguém ouvir. Olha, eu vou tocar os hinos e vou embora. Eu falei, por que você vai embora? Não vai ficar no culto? Ele falou, não, Suzane está em casa, quer que eu fique lá? Eu preciso ir embora. Eu falei, tá bom, já que você está tão exasperado assim, quem sou eu, né? Saio aqui, estou lá na minha sala, terminando de fazer umas revisões, terminando de preparar o PowerPoint da noite, olhando. Saio por aqui. Quando eu chego na porta ali, quem que está na porta? A Suzane. Eu falei, algo de errado não está certo nesse mundo? Desci lá embaixo, Felipe estava tomando café com o presbítero Fábio, lá, todo sorridente. Daí perguntei para ele, Felipe, você não vai embora, não? Ele falou, estou indo daqui a pouco. Eu falei, mas a Suzane está te esperando lá na porta já. Vocês resolvam isso em casa, não é hora, viu? Não é hora. Martinho Lutero, seguindo Agostinho, fazia uma distinção entre 3 classes da mentira. A humorística, a classe de mentira auxiliar e a que causa danos. Então tem 3 classes de mentiras, segundo o Agostinho. A humorística, quando você vai num stand-up, em algum lugar, e a pessoa conta uma piada, você sabe que aquilo de fato não aconteceu, mas você dá risada e aquilo não tem dano a ninguém. É simplesmente para a gente rir e descontrair. Agostinho diz, essa mentira não pode ser levada como pecado. Existe aquilo que Agostinho e Lutero e o luterinho concordam também, que não deve ser colocado na classe de mentiras danosas, que é a mentira auxiliar. Olha que beleza. Mentira auxiliar. O que é uma mentira auxiliar? É quando você mente para ajudar alguém. Você mente para ajudar alguém. Então, por exemplo, a Corrie ten Boom, que é uma cristã que na Segunda Guerra Mundial mentia aos nazistas que escondia judeus em sua casa, no sótão da casa dela. Aquela mentira, segundo os teólogos, Agostinho, nada contra, e segundo o nosso amigo Lutero, dizem o seguinte, essa mentira não pode ser levada em consideração como pecado. Por quê? Porque ela está fazendo um bem maior. E a mentira que causa dano. Essa a gente não precisa falar sobre ela. A gente vai discorrer durante o tempo. No entanto, Zacarias Ursino, o presidente do Concílio de Dort, diz o seguinte, diz que o Agostinho e diz que o Lutero estão errados. Eles estão errados em fazer classificação de mentiras. Porque uma mentira sempre será o quê? Uma mentira. Sempre será uma mentira. Uma mentira sempre será a ausência da verdade. Por quê? Porque Lutero e Agostinho, não sei se vocês sabem, mas filosofia agora. Filosofia. Eles partem de um pressuposto filosófico e não teológico. Porque na filosofia, a mentira é como se fosse um engano. Então, o contrário de mentira na filosofia é um engano. Na teologia, o contrário da mentira... o contrário da verdade na filosofia, deixa eu voltar aqui. O contrário da verdade na filosofia é um engano. Então, a verdade existe para a filosofia, mas não existe uma mentira em si. Existe um engano.
politicamente correto. Mas na teologia, o contrário da verdade é a mentira. É a mentira. Não é o engano. A mentira. Então, Zacarias Ursínio, ele parte desse pressuposto teológico. A mentira sempre será a ausência da verdade. A mentira sempre destruirá a verdade, ela corrompe a verdade. E por que o Zacarias Ursínio ele parte desse pressuposto? Porque o pressuposto bíblico é que o Deus das Sagradas Escrituras, ele é a verdade. Mas daí, o Zacarias Ursínio, ele fala no final do seu compêndio sobre a questão da mentira. Ele fala assim, olha, uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte, é que nós precisamos perceber que existem mentiras que podem até salvar vidas. E daí nós fazemos uma equivalência do bem maior. Se aquela mentira salva uma vida, que é um bem maior, que é a preservação da vida, ela pode ser dita, pode ser usada. No entanto, precisa haver no coração daquele que mentiu arrependimento. Porque mesmo causando um bem maior, ele cometeu um pecado. Qual que é a preocupação de Ursínios? É que toda vez que nós abrimos concessões na nossa vida, toda vez que nós abrimos brechas, cada vez mais essas brechas aumentam e os princípios são deteriorados. Essa é a verdade. Toda vez que você abre uma brecha na sua vida, diante de um princípio claro, você e eu estamos negociando o nosso princípio e o nosso valor. E toda vez que você cria uma rachadura sobre esse princípio, essa rachadura só irá aumentar. Só irá aumentar. Nós fazemos isso com a nossa vida financeira. Nós fazemos isso na nossa dieta. Nossa dieta. Você começa uma dieta. Quem aqui já fez dieta? Levante sua mão, por favor. Vai, pecador, não tenha dó. Pode levantar. Não vou te julgar. Eu não vou te julgar, porque todo mundo, afinal de contas, já fez isso. Mentiu para si mesmo. Vou fazer uma dieta. Mentiu, começa aí, né? Mentiu para si mesmo. Vou fazer uma dieta. Vou cumprir um plano. Vai lá na nutricionista, pega lá um calhamaço de folhas. Nada contra as nutricionistas aqui presentes. Por favor. Nada contra. Vai lá na nutricionista, pega um calhamaço de folhas com o seu cardápio, com comidas que você nunca irá fazer na sua vida. Nunca irá fazer na sua vida. E daí você começa a sua dieta restritiva. Mas chega um belo dia, uma bela semana. Você tem uma semana estressante. Difícil, uma semana estressante, difícil. E você fala para você mesmo, só hoje esse chocolate. Eu mereço uma concessão só hoje. Eu vou abrir isso aqui só hoje eu vou pegar isso. E daí você vai e abre o quê? Uma concessão. E daí o seu corpo estava sem açúcar durante uns 5, 6 dias. Quando aquilo bate em você, o que acontece? Alegria. Louvado seja o Senhor. Como eu vivi sem isso? E daí você nunca mais volta. Por quê? Porque você fez uma concessão. Isso é nas pequenas coisas, isso também são nas grandes coisas. Você faz uma concessão e você nunca mais
nunca mais volta. Perceba, olha só, um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que 60% das pessoas mentem pelo menos uma vez durante uma conversa de 10 minutos. Barbaricórdia. Outro estudo global indicou que cerca de 40% das pessoas mentem para evitar conflitos ou proteger seus sentimentos. Proteger seus sentimentos. Então você mente, segundo os americanos, não fizeram isso no Brasil. Talvez os 10 minutos aqui, meu Deus. Por que nós mentimos? Para proteger os nossos sentimentos, mas nós mentimos também, perceba, no Brasil, é a única pesquisa que eu encontrei. Mentiras na paquera. Um estudo revelou que 51% dos brasileiros admitiram ter usado uma mentira durante o flerte, o que coloca o Brasil bem acima da média global de 29%. Deixa eu perguntar aqui, àqueles que têm um relacionamento aí e tal, você já mentiu para impressionar a pessoa? Sim ou não? Não responda, não responda. Nós estamos em culto aqui, não minta para nós. Neste momento, não minta. Uma outra coisa que acontece no Brasil, acreditar em fake news. Quase 90% dos brasileiros admitiram ter acreditado em fake news em algum momento. Mesmo assim, 62% confiam na sua própria capacidade de discernir informações falsas e verdadeiras. Agora, perceba uma coisa, e aqui está talvez o cerne da questão. Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas mentem? Tem que ter um motivo. Primeiro motivo, porque as pessoas mentem. Autodefesa. Muitas pessoas mentem para se proteger das consequências negativas, como evitar conflitos e críticas. Pessoas mentem por autodefesa. Por autodefesa. Pessoas mentem por controle. Pessoas que desejam controlar situações ou outras pessoas podem recorrer à mentira para manter essa sensação de controle. Pessoas mentem por medo. O medo de enfrentar a verdade ou de decepcionar alguém pode levar as pessoas a mentir. As pessoas mentem por inclusão social. Algumas pessoas mentem para se sentir aceitas em um grupo ou para evitar a exclusão social. Muitas vezes pessoas mentem para serem aceitas dentro de um grupo. Dizer que têm aquilo que elas não têm. Dizer que fazem aquilo que elas não fazem. Isso acontece. E evitar conflitos. Aqui é uma das coisas. No livro, Por que as pessoas mentem? Da onde tiramos essas ideias? No livro, Por que as pessoas mentem? A maioria dos brasileiros mentem por isso. Para evitar o quê? Conflitos. Nós temos dificuldade em termos conversas cruciais com as pessoas, em dizermos a verdade às pessoas. Temos a dificuldade. Mentir pode ser uma maneira de evitar conflitos e situações desconfortáveis. Mentimos para isso. C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: o mentiroso mente não porque ele realmente não sabe o que é a verdade. O mentiroso, ele mente não porque ele não sabe, porque ele realmente não sabe o que é a verdade, mas porque ele está fazendo uma escolha consciente de ignorá-la. Ignorá-la. Aqui está a nossa confissão. Diferente de alguns pecados que muitas vezes nós cometemos, diferente de alguns pecados que eu e você cometemos, que às vezes nós não temos aquela culpa intrínseca neles. Às vezes cometemos pecados por desconhecimento da palavra de Deus. Isso é uma verdade. Cometemos alguns pecados pelo desconhecimento da palavra de Deus. Cometemos alguns pecados por uma questão de temperamento, por dificuldades de cultivarmos o fruto do Espírito. Mas a mentira, diferente de qualquer outro pecado,
ele é um pecado deliberado na nossa mente. Você mente conscientemente. Você mente porque você arquitetou aquela história. Essa é a verdade. Por isso que nós temos tanta dificuldade de falarmos disso. Tanta dificuldade. Nos escondemos. Não queremos. Por quê? Porque a mentira é uma forma de autojustificação. Quando mentimos, estamos tentando esconder uma parte de nós mesmos e achamos que não é aceitável para os outros. Mas no fundo, mentir revela a nossa falta de confiança na graça de Deus. A mentira é uma forma de autojustificação. Muitas vezes nós mentimos para autojustificar as nossas falhas, os nossos medos. Muitas vezes nós mentimos porque nós temos medo de não sermos aceitos pelas pessoas. Nós nos escondemos. Escondemos aquilo que nós pensamos, escondemos aquilo que nós cremos. Vivemos uma farsa. Vivemos uma farsa. Não dizemos à pessoa ou às pessoas que nos cercam aquilo que realmente pensamos. Não somos sinceros. Não somos sinceros. É lógico que eu gostaria aqui de dar um parênteses. Toda verdade, ela é dolorida. Já diz o adágio popular. A verdade dói. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade em amor. Toda a verdade que nós precisamos dizer às pessoas, elas devem estar encharcada com graça. Toda a verdade que nós devemos dizer às pessoas não deve ser o motivo de você se tornar melhor ou maior do que alguém. Porque muitas vezes nós usamos a verdade para nós humilharmos as pessoas. Nós usamos a verdade não somente para humilharmos as pessoas, mas para subjugar as pessoas ao nosso argumento e à nossa vontade. Esse tipo de verdade sem amor não é a verdade do Evangelho. Não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não flerta, não negocia com os erros das pessoas. No entanto, a verdade do Evangelho faz com que as pessoas cresçam. A verdade do Evangelho é transformadora. Ela é dolorida. Ela é dolorida porque ela confronta os nossos pecados, confronta os nossos erros, as nossas falhas, as distorções que nós temos a respeito de nós mesmos e das pessoas. No entanto, a verdade do Evangelho transforma as pessoas pelo amor e pela graça. A verdade nos confronta, mas quem nos transforma interiormente é a graça de Deus. É o amor de Deus. Então não me venha com essa papagaice que você fala a verdade, mas você fere as pessoas. Se você fala a verdade e fere as pessoas, falta-lhe o Evangelho de Cristo Jesus. Falta-lhe o Evangelho. Deixa eu trazer então 2 princípios nessa manhã do porquê muitas vezes nós mentimos baseado no texto que nós acabamos de ler. Primeiro princípio. Nós mentimos para proteger as nossas próprias versões da verdade, em vez de nos rendermos à verdade de Deus. Nós mentimos para proteger as nossas próprias versões da verdade.
em vez de nos rendermos à verdade de Deus. Perceba o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 14, nos versos de 55 até o verso 57. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando depoimentos contra Jesus. Todos estavam ali procurando depoimentos contra Jesus. Todos. 71 homens. Esse era o número do sinédrio. 71 juízes. Todos estavam procurando os depoimentos contra Jesus. Mas todos os depoimentos que eles arrecadaram a respeito de Jesus eram verdadeiros? Não. Eles eram coerentes. O que o Evangelho diz? O Evangelho diz que os depoimentos não tinham o quê? Coerência. E aqui talvez esteja um princípio subjacente na nossa mensagem. Toda verdade é uma verdade coerente. Toda verdade ela é coerente. Porque toda verdade se baseia na realidade. E não em invenções humanas, em ilustrações ou caricaturas. Toda verdade é uma verdade coerente. Porque ela está muitas vezes, ou ela está na maioria das vezes, ou sempre está, baseada nos fatos. Mas uma das coisas que nós precisamos olhar para esse texto aqui e nos perguntar é: qual mandamento foi quebrado pelos líderes religiosos que eram tão familiarizados com as Escrituras? Qual mandamento? Existe algum mandamento na lei mosaica que nos leva a não mentir? Sim ou não? Qual mandamento? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, o 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso de número 16. Veja só o que está acontecendo aqui e você precisa estar atento a isso. Os líderes religiosos, homens que conhecem as Escrituras. Homens que conhecem as Escrituras. Homens que conhecem tão bem as Escrituras que eles construíram um arcabouço teológico para que as pessoas cumprissem os mandamentos. Eles tinham uma teologia sistemática farisaica do Sinédrio, com mandamentos, com regras extras bíblicas, para que as pessoas cumprissem os mandamentos de Deus. Então esses homens, eles estudaram profundamente a palavra de Deus. Sim ou não? Estudaram. Eles conheciam o 9º mandamento? Conheciam o 9º mandamento de cor e salteado. Mas eles quebram. Mas antes da gente entrar no porquê eles quebram, qual é a consequência da quebra do 9º mandamento? Você sabe me dizer? Se alguém em Israel quebrasse o 9º mandamento, o que acontecia com essa pessoa? Ela tinha que ajoelhar no milho durante uma semana porque ela mentiu. Todo mandamento quebrado, não sei se você sabe, talvez você não tenha uma caminhada longa com as Sagradas Escrituras. Então, por isso pode te parecer confuso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Toda quebra de um mandamento da lei mosaica tem uma consequência. Toda quebra. A do 9º mandamento era essa. Você pode encontrar em Deuteronômio capítulo 19, versos 18 e 19. Os juízes investigarão se o caso, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão.
eliminem o mal do meio de vocês. Qual era a punição que eles planejavam para o Cristo? Qual era a punição que eles estavam planejando para o Cristo? A morte. Quem deveria morrer? Os mentirosos. O texto anterior, os versículos anteriores ao versículo de número 18, diz que todos deveriam morrer, os cúmplices também deveriam morrer. Aqueles que induziam as pessoas a mentirem, a darem falso testemunho, essas pessoas também deveriam ser julgadas com o mesmo rigor da lei mosaica. Todos ali deveriam morrer, menos o Cristo. Essa era a consequência da quebra do novo mandamento. Pergunta: os líderes religiosos que estavam quebrando o nono mandamento sabiam disso? Sim ou não? Sabiam. Sabiam. Mas mesmo assim, eles praticaram. Perceba como a mentira é um pecado tão sórdido, porque a mentira não tem reverência nenhuma pela verdade. Não tem reverência nenhuma pela verdade. Eles conheciam a verdade da palavra de Deus? Eles conheciam a verdade da palavra de Deus? Eles aceitavam a palavra de Deus como verdade única e exclusiva? Eles aceitavam a palavra de Deus como verdade única e exclusiva na vida deles. Mas se agora eles praticavam essa verdade como algo vivo e real na vida deles? Não. Não. Eles mentiam. Eles fraudavam. Os religiosos da época de Jesus faziam isso. Quebrar o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, vai muito além do simples contar uma mentira. Quando mentimos, violamos a confiança da pessoa, que é a base de qualquer relacionamento. E sem confiança, as relações humanas são fragmentadas. E se as relações são fragmentadas, causa isolamento e desintegração da própria comunidade. Mentir, o pecado da mentira, corrói o tecido moral da nossa sociedade. Basta a gente ver os nossos políticos. Basta a gente ver os nossos políticos. Eles mentem descaradamente. E agora nós estamos em época de eleição. Em época de eleição, e nós vamos ouvir durante alguns períodos da nossa vida políticos que não fizeram absolutamente nada, dizendo o quê? Que eles fizeram. Políticos que roubaram e distorceram a verdade, dizendo que são pessoas honestas, que têm ficha limpa. E você percebe que o tecido social, moral da sociedade brasileira está corroendo. Por quê? Porque a verdade é o que mantém as relações pessoais e sociais justas. Por que nós não vemos justiça no nosso país? Por que nós não vemos justiça no nosso país? Porque nós não confiamos nem na Suprema Corte do nosso país. Mais de 60% da população brasileira diz não confiar no sistema judiciário brasileiro. Por quê? Porque a mentira é um pecado endêmico. E nós, muitas vezes, nós não confessamos. A consequência de quebrar o nono mandamento, então, não é apenas se sentir culpado, mas é a destruição dos vínculos, a propagação do caos, uma vida na sombra e no engano. Nós afastamos a verdade de Deus e nós vivemos, então, na sombra dos nossos pensamentos e sentimentos. A pergunta final desse primeiro ponto é: por que os líderes religiosos estavam tão apavorados que se dispuseram a violar
seus próprios mandamentos para assegurar a morte injusta de Jesus. Perceba, o texto continua dizendo: outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus, ele responde com a verdade: sou. Jesus responde com a verdade. E não somente com a verdade. Jesus, ele vai citar novamente a imagem do Filho do Homem, que é a imagem do profeta Daniel. E diz o texto: e vereis o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso vindo com as nuvens do céu. Perceba uma coisa: os líderes religiosos estavam tão cegos pelo dogmatismo que se tornaram incapazes de enxergar a própria verdade que professavam. Cara, talvez aqui esteja eu não sei se Marcos ele tem um senso de humor ácido. Não sei. Mas aqui está uma coisa que a gente não consegue dimensionar no texto. Porque, veja, os líderes religiosos, eles ansiavam por um libertador. Eles ansiavam por um Messias. Eles buscavam esse Messias. Eles aguardavam esses Messias. Eles pregavam sobre esse Messias. E quando o Messias vem, e o Messias diz: eu sou o Messias. Eu estou aqui na frente de vocês, dizendo quem eu sou, mostrando quem eu sou, dei sinais cabais do meu poder sobre vocês, da vinda do reino. Os religiosos dizem: não é você. Eles estavam cegos por aquilo que eu chamo de dogmatismo cego. Eles criaram a sua própria verdade. Eles criaram a verdade a respeito de quem é Jesus e do que a Bíblia diz a respeito de Jesus naquele momento histórico. Tudo bem, você pode entrar numa discussão teológica comigo aqui, falando assim: mas então eles não tinham toda a revelação. Eles não tinham toda a revelação, mas eles tinham boa parte da revelação. Eles tinham boa parte da revelação. Eles eram o povo escolhido. Aquele com quem Deus afirmou uma aliança e fez cumprir essa aliança o tempo inteiro. O tempo todo. A questão é que eles criaram uma imagem do Messias que não era a imagem bíblica do Messias. Se você olha Isaías, a partir do capítulo de número 50, ali nos cânticos do servo sofredor, você consegue entender que Jesus é o Messias. Mas eles tinham uma imagem distorcida do Messias. O que Marcos está dizendo aqui para nós? Marcos está desafiando você, dentro da sua religiosidade, dentro do seu dogmatismo, a perguntar a você mesmo: você segue o seu dogmatismo cego? Ou você está disposto a abraçar a verdade de Deus? Porque veja, eu acho que eu já falei isso com vocês aqui, mas existe uma diferença entre essência, conteúdo e agenda, forma. Qual é a essência da nossa fé? Vamos lá, qual é a essência da nossa fé? A sarça ardente. Vou ajudar vocês. A sarça ardente, a nossa folha de alface americana, é a essência da nossa fé.
as nossas confissões de fé, as nossas amadas confissões de fé, escrita pelos pais puritanos, na Assembleia de Westminster, é a essência da nossa fé. Então deixa eu mudar aqui para vocês, presbiterianos, porque quando a gente muda uma palavra para presbiteriano, o presbiteriano fica confuso. É tipo assim, o presbiteriano só lê revista atualizada. Quando você muda para a NVI, eles ficam, ai meu Deus. Então o presbiteriano gosta das coisas velhas. Então deixa eu dizer, qual é a nossa regra de fé e prática? Qual é a essência da nossa fé? A palavra de Deus. Qual é a agenda dessa palavra? Qual é a forma dessa palavra? As formas dependem do nosso tempo. A gente não pode subverter, a gente não pode acrescentar. Podemos acrescentar alguma coisa à palavra de Deus? Não. Porque se acrescentarmos uma vírgula sequer, um tio sequer, seremos o quê? Malditos. Então nós não vamos acrescentar uma vírgula à palavra de Deus. Mas a forma com que nós adoramos, a forma com que nós evangelizamos, ela depende do nosso tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, se você estava vivo, já existia neste mundo, não existia a realidade do streaming. Existia? Existia? Não existia. Não existia a realidade do streaming. Não existia sequer a realidade de uma internet tão disseminada como a nossa internet. Se você é como eu, você é do tempo da internet de escada. Vocês lembram do barulhinho lá da internet de escada? Discava o ti. Parece que ia sair alguma coisa do computador, mas era só a conexão. Algum gênio deve ter tido a ideia de fazer aquele barulho todo, né? Cara, aquele era o nosso tempo. Então, naquele tempo que a gente tinha dificuldades de comunicação, porque hoje a comunicação é feita de maneira rápida. Mas naquele tempo a gente usava o quê? Panfletinho. Quem usou panfletinho para evangelizar aqui? Eu usei, eu sou velho. Venha comigo junto, levante sua mão. Pode dizer que você faz parte da geração do panfletinho. O nosso único meio de evangelização era o panfletinho. E você ia então para a praça da cidade distribuir o panfletinho para as pessoas. Hoje, junto com o panfletinho, nós não estamos descartando um panfletinho. O pastor Guilherme, que não é velho como eu, ele curte um panfletinho. E está tudo bem. Ele pega a nossa moçada aqui, vai para o centro da cidade, e Deus usa isso também para evangelização. Mas junto com isso, no nosso tempo, existe a internet. Existe o WhatsApp. Existe o Instagram. Existe o TikTok, existe uma infinidade de redes aqui que, se eu ficar falando, os nossos jovens estão em todas. Mas ali, agora é a praça. Onde está a praça da cidade hoje? Onde é a praça da cidade? Aonde acontecem as grandes discussões do nosso tempo? É no Areópago, no tempo do apóstolo Paulo. Deixa eu te contar para vocês. No tempo do apóstolo Paulo, tinha um lugar chamado Areópago. E lá no Areópago tinha as grandes discussões da cidade. Eles se reuniam, era quase como se fosse um anfiteatro, e as pessoas ficavam ali. Era uma grande rede social ao vivo. Era o Facebook da época. Só que era cara a cara, diferente aqui, porque hoje nas redes sociais a gente fala o que quer e sai correndo. Mas na época não dava para sair correndo. Tanto que em algum momento Paulo quase tomou um cacete num lugar desse porque falou e as pessoas não gostaram.
Aonde que é a rede, o lugar das grandes discussões hoje? Na internet. Nas redes sociais. E nós precisamos estar lá da mesma forma que a gente estava com o panfletinho. Mas tem gente que canoniza o panfletinho. Canoniza o panfletinho. Tem gente que canoniza o órgão. Tem gente que canoniza a cadeira do pastor. Alguém me perguntou, pastor, por que você não senta nessa cadeira aqui? No trono do castelo. Eu sou gordo, não cabo ali direito. Toda vez eu bato meu microfone, daí quebra o cabo. Por isso que eu sento no lado ali. Nem o pastor Guilherme, pode ver. O pastor Guilherme de um lado, eu do outro lá. Ninguém senta no meio lá. Aquilo ali é para a geração do presbiteruário, que era um pessoal mais magrinho assim e tal. Né? Mais fitness. Agora esses caras que comem leite condensado não sentam aqui não. O pastor Guilherme, né? Eu não. Existe então o dogmatismo cego. A gente cria uma imagem daquilo que não existe, daquilo que não é real, daquilo que não é bíblico. E nós então submetemos a verdade aos nossos achismos. Foi isso que esses homens fizeram. A outra coisa que esses homens fizeram foi o relativismo ético. Porque se você vira um dogmático cego, logo você vai relativizar a sua ética. Porque a sua ética não está alicerçada na verdade. Não está alicerçada na verdade. A sua ética está alicerçada no que você acha que é verdade. Por isso que os religiosos daquela época mataram Jesus. Porque eles achavam que Jesus não era a verdade. A pergunta é se nós não faríamos o mesmo hoje aqui. Será que se Jesus estivesse no nosso meio, nós não faríamos a mesma coisa? Será que Jesus não nos criaria um escândalo no meio nosso? É difícil fazer o negócio ao vivo, gente. Pelo amor de Deus. Será que Jesus não criaria um escândalo aqui no nosso meio pela forma com que ele chegaria a nós? De que maneira, então, de que maneiras contribuímos para a criação de um falso testemunho? Primeiro, em torno da calúnia. Caluniar não é apenas acusar falsamente e encontrar erro onde não há, mas também atribuir o pior significado a palavras ditas de forma neutra, ou espalhar e forjar mentiras. Caluniar não é apenas acusar falsamente e encontrar erro onde não há. O que é calúnia? É encontrar um erro aonde não há. É atribuir maldade aonde não há. É espalhar e forjar o quê? Mentiras. Foram isso que fez com Jesus. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos isso quando nós não entendemos o outro. Nós não entendemos a fala do outro e nós dissemos para uma terceira pessoa: você viu o que ele disse? Você viu o que ele disse? E daí toda vez que a gente conta um conto, a gente aumenta um ponto. É sempre assim. É sempre assim. Uma outra forma da gente construirmos uma rede de mentira e de falsos testemunhos é a desconfiança. E talvez isso aqui seja a coisa mais ardilosa que existe dentro de uma comunidade cristã. É interpretar declarações corretas ou ambíguas da pior maneira possível e suspeitar de maldade em quem não é culpado de nenhum crime. É também alimentar suspeitas
sem justa causa, ou mesmo quando há razões, exagerá-las. Quantas vezes nós alimentamos desconfiança a respeito de uma pessoa que nós não entendemos o jeito dela. Nós não entendemos o jeito dela. Uma vez, eu chegando em uma igreja em Nárnia, porque não era aqui, não era lá, em nenhum outro lugar, era em Nárnia. A primeira igreja presbiteriana de Nárnia. Estava chegando para o nosso culto matinal em Nárnia. Alguém encostou em mim e disse assim: ai, pastor, que bom que o Senhor chegou. Quando alguém encosta em mim e fala desse jeito, eu já penso assim: meu Deus. Daí eu olhei e falei: diga, fala que eu te escuto. Daí a pessoa falou assim: você não sabe, pastor. Tem uma pessoa que entrou aqui pela primeira vez. Mas eu olhei para o jeito dela e ela é ardilosa. Eu olhei e falei: meu Deus do céu. Eu falei: o que ela disse, o que ela falou? Nada, mas eu senti no meu coração, pastor. Eu senti. Sabe quando você sente algo? Eu falei: eu sei quando eu sinto algo. Eu senti no meu coração que aquela pessoa é má. É má. Mas ela te disse algo? Não. Não me disse nada. Simplesmente passou por mim. Eu falei: meu Deus do céu. Nós estamos diante de um profeta de Deus aqui. Eu pedi perdão naquela hora, porque eu falei: vai que ela sente alguma coisa a meu respeito. Nós jogamos desconfiança em pessoas que nós nem conhecemos direito. Simplesmente porque nós não gostamos. Não bateu o santo, meu irmão, vai orar, porque o problema é seu. É seu. E somente seu esse problema. Peça perdão pelo seu pecado de não gostar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito da teologia bíblica da criação. Todo mundo aqui nessa congregação, e aqueles que faltaram hoje, que estão em pecado, estou brincando. Todo mundo aqui, inclusive os que faltaram hoje, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso chama-se teologia da criação, caso você não saiba. Caso você tenha dúvida. Todo mundo aqui é feito à imagem e semelhança do seu Criador. Então deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Criador fez todo mundo aqui a sua imagem e semelhança. E toda vez que você levanta uma desconfiança de maneira maldosa, sem prova alguma, simplesmente pelo seu achômetro, ou porque você não vai com a cara da pessoa, você está em pecado. Porque você está difamando a imagem e semelhança do seu Criador. Você está entendendo? Você está entendendo? Toda vez que você faz isso, sem prova, não estou dizendo, não seremos ingênuos aqui. Existe maldade nos nossos relacionamentos, pessoas fazem coisas más, mas quando você faz sem, repita, quando você faz sem prova. Sem prova, todo mundo entendeu? Sem prova. Quando você faz a partir do seu achômetro, quando você lança uma desconfiança maldosa para minar a integridade da pessoa,
para distorcer a imagem da pessoa, você está ofendendo a pessoa que criou esta pessoa. Quem criou essa pessoa? Quem criou? Deus. Por isso que o Tiago, vocês conhecem o Tiago? Aquele que foi irmão de Jesus? Que disse que Jesus também não era Deus? Ele se arrependeu e se tornou um líder da igreja de Jerusalém. E escreveu uma carta. Esse Tiago vai dizer o seguinte: que o homem ou a mulher que domina a sua língua, é capaz de dominar o quê? Dominar o quê? O corpo inteiro. Todas as suas vontades. O homem e a mulher que domina a língua, ele tem domínio próprio. Domínio próprio. Então, às vezes, eu me recuso. Não consigo sempre, porque eu sou um pecador igual a vocês. E falar mal de alguém é um hobby mundial. Mas, hoje, tendo consciência disso, quando alguém está falando de maneira danosa, sem provas, a melhor coisa é você ficar calado. Não alimente a desconfiança sobre ninguém. Sabe por quê? Porque foi isso que os líderes religiosos fizeram com Jesus. Foi isso que o nosso Salvador sofreu. E talvez você esteja fazendo isso com um irmão seu. Dito isso, quero convidar você a fechar os seus olhos e nós terminamos o sermão de hoje à noite, tá bom? A pensar na sua vida, a pensar no seu coração e a pensar se você está caluniando, se você fez isso, se você vive nessa esfera da mentira, se você está caluniando, se você está criando desconfiança na vida das pessoas, ou sobre a vida das pessoas. E hoje talvez é o dia de você pedir perdão para Deus, o Criador dessa pessoa, e mais tarde você procurar essa pessoa e pedir perdão para ela. Perdão por aquilo que você disse, por aquilo que você falou a respeito dela, pela calúnia que você colocou, pela integridade que você manchou. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor derrame da Sua graça e da Sua misericórdia sobre nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para destruir em nós todas as fortalezas, ó Deus, que a nossa mente constrói e que tenta blindar, ó Deus, a nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus. Nós queremos Te pedir, ó Deus, perdão, Senhor, porque falamos de maneira indevida, não controlamos a nossa língua. Nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, porque nós faltamos com a verdade. Nós servimos o Deus da verdade, mas muitas vezes vivemos na mentira. Vivemos na mentira, na hipocrisia, na máscara. Queremos Te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia. Que o Senhor reconstrua, ó Deus, laços quebrados. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer olhar de maneira graciosa para as pessoas que nos feriram de alguma forma.
Assim como o Senhor, ó Deus, nos olhou em Cristo Jesus. Nós ferimos o Senhor com os nossos pecados, mas o Senhor em Cristo Jesus nos olhou de maneira graciosa e amorosa. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje e para sempre. Amém.